Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais uma aula. Eu acredito que o Vinícius já conversou com vocês. Semana que vem vai ser aula ao vivo, tá? Eu vou pegar essa aula para resolver alguns exercícios. Depois a gente vai conversar certinho. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, que era condição de flutuação, força de empuxo, lá na página 55 e 56 da sua apostila. Bom, nós falamos do termo peso aparente. Como que você encontra esse peso aparente? Você vai subtrair o valor da força peso normal menos a força de empuxo. Essa diferença de forças recebe o nome de peso aparente. Falei para vocês que quando um objeto está subindo, indo para a superfície, a força de empuxo dele é maior que a força peso. Quando esse objeto fica paradinho, quietinho, ele está em equilíbrio. Quando um corpo está em equilíbrio, a somatória das forças são iguais a zero. Nesse caso, o empuxo é igual à força-peso. E no caso ele está descendo até o fundo desse recipiente, a força-peso é maior que a força de empuxo. Porém, quando ele está parado, quieto, independente do fundo ou em cima, as forças são iguais, ele está em equilíbrio, tudo bem? Falamos disso daqui também, a apresentação vetorial das forças. Nesse caso, o empuxo ele é menor que a força-peso, então o peso aparente ele é positivo. Esse objeto ele afunda e quer dizer que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Nesse caso, ele está em equilíbrio, a força de empuxo é igual ao valor da força-peso, o peso aparente é nulo, equilíbrio totalmente submerso e as densidades tanto do corpo como do fluido são iguais. Nesse caso, eu tenho a força-peso menor que a força de empuxo, então o peso aparente é negativo, esse objeto ele está subindo, ele sobe, né? E a densidade do corpo ela é menor que a densidade do fluido. Então ele não consegue penetrar, ele fica ali na superfície, ele sobe. Vamos resolver o exercício 3, que era o exercício da tarefa, lá na página 57, um exercício bem tranquilinho, porém trabalhoso. Ele falava o seguinte para a gente. Um objeto esférico de massa 1,8 kg e densidade 4 gramas por centímetro cúbico, lembrando que para passar de gramas para centímetro cúbico para quilogramas por metros cúbicos, você tem que multiplicar essa densidade por 1000. Ao ser completamente imerso em um líquido, apresenta um peso aparente de 9 newtons. Considerando a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, faça o que se pede. A. Determine o valor da densidade desse fluido. Bom, para calcular a densidade, eu preciso colocar naquela equaçãozinha do peso aparente. Peso aparente é peso menos o empuxo. Porém, eu preciso calcular o volume desse corpo, que eu não tenho, que vai ser a quantidade de líquido deslocado, porque ele falou que ele está completamente imerso. Tudo bem? Então, a quantidade de líquido deslocado é o volume do corpo, porém eu consigo encontrar. Como que eu consigo encontrar? Dessa maneira. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Qual que é a densidade? 4 vezes 10 a terceira. Ou Renan, e esse 10 a terceira? Ué, não era 4 gramas por centímetro cúbico, sistema internacional? Quilogramas por metros cúbicos. Como que você passa? Multiplica por 1000. Então fica 4 vezes 10 a terceira. A massa é 1,8 kg dividido pelo V. Faço uma multiplicaçãozinha cruzada ali rapidinho. Eu tenho 1,8 dividido por 4 vezes 10 a terceira positivo. 1,8 dividido por 4 vai ficar 0,45. O 10 a terceira é positivo, passa para cima negativo. Então o volume ocupado por esse corpo é de 0,45 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume do corpo e esse é o volume do líquido deslocado. Peso aparente é igual ao peso menos empuxo. Bom, o que é o peso aparente? Bom, ele falou no exercício, o peso aparente é de 9 newtons. Aqui, ó, coloquei 9 aqui. Que é igual ao peso. O que é o peso? Massa vezes a gravidade. A massa do corpo é 1,8 e a gravidade é 10. Vai ficar 1,8 vezes 10. Menos o empuxo. O que é a força de empuxo? É a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. A densidade do líquido eu não sei, é o que eu quero encontrar, então coloco a densidade do líquido aqui, vezes o volume do líquido deslocado, que é o volume da esfera que você encontrou, 0,45 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que vale 10, tudo bem? 1,8 vezes 10 dá 18, 18 positivo passa para o outro lado negativo, tá? Vai ficar mais 9 menos 18, vai ficar menos 9, menos de um lado, menos do outro, fica tudo positivo. Vamos isolar essa densidade do líquido, vai ficar 9 dividido por 4,5 vezes 10 a menos 3. 9 dividido por 45 vai dar 2, 10 a menos 3 passa para cima mais 3, ou seja, a densidade do líquido
é de 2 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Tudo bem? Um exercício tranquilo, porém um pouquinho trabalhoso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ele falou no item B, indique qual princípio físico teve que ser utilizado necessariamente na resolução desse problema. Princípio de Arquimedes, força de empuxo. Exercício 4, ele chegou para a gente e falou assim, uma baleia de 80 toneladas, lembrando que uma tonelada possui 1.000 quilos, ou seja, 80 mil quilos, e 20 metros de comprimento. Quando está completamente imersa, sofre um empuxo igual a 75% do seu peso. Determine a ordem de grandeza em newtons do peso aparente da baleia. Recorde-se que uma tonelada é igual a 10 a terceira quilogramas, 1.000 quilos. Bom, qual que é o peso da baleia? Peso é massa vezes a gravidade. A massa da baleia é 80 toneladas, ou seja, 80 mil quilos, vezes a gravidade que vale 10. Multiplicando tudo isso, eu tenho um peso de 8 vezes 10 a quinta newtons. Porém, ele me disse que o empuxo é 75% do peso da baleia. 75% é 0,75. Então, vai ser 0,75 desse peso, que é de 8 vezes 10 a quinta. Pessoal, 0,75 vezes 8 vai dar 6. Repete-se a base 10 a quinta. Então, o empuxo é de 6 vezes 10 a quinta. Eu sei que o peso aparente é peso menos o empuxo. O peso é 8 vezes 10 a quinta, menos o empuxo, que é 6 vezes 10 a quinta. Quando você tem uma subtração com bases iguais, você subtrai o número e repete o expoente. 8 menos 6 vai dar 2, 10 a quinta. Então, a ordem de grandeza é o número que está acompanhado, né, com esse expoentezinho aqui, que é 10 elevado à quinta, alternativa C. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a resposta do exercício 4, que era a tarefa de vocês. O exercício 5, ele fala assim pra gente. Uma bola é jogada numa piscina com água. A boia com 2/3 do seu volume permanecendo fora da água. Analise as afirmativas seguintes e assinale a incorreta. Opa, tá difícil. A. O empuxo sobre a boia é igual ao peso da água deslocada da mesma. Opa, definição de empuxo, tá certo. Como a boia está em equilíbrio, então a densidade da boia é igual à densidade da água. Pessoal, as forças são iguais. A força-peso é igual à força de empuxo quando estão em equilíbrio. Paradinho, bonitinho, empuxo para cima é igual a força-peso para baixo. Não está falando, em hipótese alguma, que as densidades são iguais. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? O exercício 6 fala assim, conta-se que Herão, rei da cidade grega Siracusa do século 3 a.C., mandou aos ourives da corte certa quantidade de ouro, para que eles lhe fizessem uma nova coroa. Quando recebeu a encomenda pronta, o rei desconfiou que a sua coroa não foi feita de ouro puro. Ele encarregou Arquimedes para conferir a composição de sua coroa. Arquimedes aferiu o peso da coroa no ar, cujo valor obtido foi de 7,84 newtons, e na água, cujo valor obtido foi de 6,84 newtons. E determinou o valor da densidade da coroa e constatou que era diferente daquela da densidade do ouro. O valor da densidade da coroa encontrado por Arquimedes foi, observação, considera a aceleração da gravidade 10 e a densidade da água 1.000 kg por metros cúbicos. Bom, primeira coisa que você tem o peso dessa coroa, o peso, 7,84 newtons. Quando ele falou assim que quando mergulhado na água, o valor é de 6,84. Opa, 6,84 é o peso aparente, o que ela aparenta ter. Então, o peso aparente é 6,84 newtons e o peso normal, fora da água, é de 7,84 newtons. Bom, peso aparente é igual a peso menos o empuxo. Peso aparente 6,84, a força-peso normal 7,84. Menos o empuxo, ele está mergulhado na água, a densidade da água é 1 vezes 10 a terceira, 1.000 kg por metros cúbicos. O volume do líquido deslocado é o volume da coroa, não sei, é a minha incógnita, vezes a gravidade, que é 10. Bom, pessoal, fazendo umas continhas aqui, esse 7,84 é positivo, passa para o outro lado negativo. 6,84 menos 7,84 fica menos 1, igual a menos 1 vezes 10 a terceira vezes 10, 1 vezes 10 a quarta ou 10 a quarta, volume do líquido deslocado. Menos de um lado, menos do outro, positivo tudo. O volume do líquido deslocado vai ser 1 dividido por 10 a quarta, ou seja, 1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, eu tenho o volume da coroa, ou seja, o volume do líquido deslocado.
Densidade nada mais é do que massa dividido pelo volume. Eu tenho que a massa da coroa é 0,784. Renan, mas de onde você tirou essa massa? Ué, você não tem o valor da força peso dessa coroa? Peso não é massa vezes a gravidade? Ué, você divide por 10, você encontra a massa, que é de 0,784. Dividido pelo volume da coroa, que é 1 vezes 10 a quarta. Então, eu tenho 0,784 vezes 10 a quarta, ou 7,84 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Ou seja, primeiro eu encontrei o volume do líquido deslocado, que é o volume da coroa. Eu tenho a massa da coroa e eu consigo encontrar a densidade. Então, a densidade da coroa encontrada por Arquimedes foi 7,84 vezes 10 a terceira, ou seja, é a alternativa A. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Foi uma aulinha bem curta, só para nós finalizarmos o conteúdo de empuxo, Arquimedes, peso aparente. Vou colocar junto uma lista de exercícios, tem alguns exercícios, se não me engano, 10. Eu quero que vocês façam. As dúvidas vamos tirar na próxima aula, segunda-feira que vem, ao vivo, tudo bem? Mas eu preciso que vocês façam os exercícios de verdade, para a gente ver quais são as dificuldades, quais são as dúvidas de vocês, tudo bem? Então pega o tempo das aulas de hoje, tá? A aula hoje foi um pouquinho mais reduzida. E para fazer essa lista de exercícios, tá? São bastante exercícios, mas vale a pena para fixação, vocês vão entender bem claro esses conceitos ali. E segunda-feira resolveremos ao vivo esses exercícios, beleza? Abraço, pessoal, e até a próxima.